Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos dar continuidade nas nossas exposições no livro de Jonas. Vá até Jonas, capítulo 3, versículo 10, por gentileza. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Pai, nós voltamos o nosso coração, a nossa face, o nosso rosto, as nossas orações para o Senhor nessa noite. Pedimos que assim como Tu teves misericórdia de Nínive, Tu ajas com misericórdia essa noite também. Em nome de Jesus, amém. A história de Jonas, meus irmãos, é indiscutivelmente uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. E nós temos testificado isso ao longo dessas exposições. Mesmo que os detalhes da narrativa não sejam conhecidos por todos, certamente os adultos e até mesmo as menores crianças sabem alguma coisa a respeito desse livro. E sabem particularmente que Jonas é o profeta rebelde que foi engolido por um grande peixe. Mas a fama, na verdade, nós já mencionamos isso numa outra ocasião, é do peixe. A maioria das pessoas concentra toda a sua atenção apenas no grande peixe que é mencionado aqui nesse livro. Estão interessadas em saber se é uma baleia ou não. Quando o interesse não está no peixe, falam apenas da desobediência de Jonas e as suas consequências, uma abordagem puramente moral. Essa ênfase equivocada, meus irmãos, no homem desobediente engolido por um peixe e nada mais, é responsável também por conduzir uma abordagem puramente infantil desse livro, tratando a história de Jonas apenas como um bom enredo para entreter crianças num evento qualquer. Devemos sempre lembrar, porém, que o grande tema desse livro de Jonas aqui não é a rebeldia de Jonas, nem o peixe, mas o Deus gracioso de Jonas. O livro de Jonas nos revela o caráter de Deus de modo fascinante. Quase é possível formular aqui nesse livro de Jonas uma doutrina de Deus completa a partir desse livro. Ao longo dessas exposições, nós consideramos alguns dos atributos de Deus, ou, expressando de outra forma, certos aspectos da sua gloriosa natureza. Nós vimos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, cheio de ira contra o pecado, e isso ficou particularmente claro quando o Senhor enviou uma grande tempestade contra o navio em que Jonas fugia para Tarsis. Isso está lá no versículo 4 do capítulo 1. Mas aprendemos também que o Deus Todo-Poderoso, o Criador Todo-Poderoso, é rico em misericórdia, transbordante de clemência, paciente, bondoso, amoroso, perdoador, lento em irar-se, cheio de compaixão, paciente e generoso em seu amor para com as suas criaturas, especialmente com os pecadores arrependidos como Jonas. Deus é um Deus absoluto, é transcendente, Ele é todo-poderoso, mas também é um Deus pessoal, que fala com a sua criação, envolve-se em diferentes relações com as suas criaturas e governa a história da humanidade. Mas nós agradecemos a Deus porque Ele não se revelou apenas até esse ponto. Deus também nos revelou o aspecto mais glorioso e complexo do ensino a respeito dele, que é a doutrina da Santíssima Trindade. A mais misteriosa, a mais difícil de todas as doutrinas bíblicas e também a doutrina distintiva da fé cristã. E no sentido, nós aprendemos sobre a doutrina da Santíssima Trindade, também nesse livro de Jonas, quando nós consideramos que a história de Jonas prefigurava uma realidade muito maior e sublime, que era a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Nós aprendemos também sobre a Santíssima Trindade quando nós consideramos que a conversão em massa de Nínive
foi uma obra extraordinária do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nós chamamos essa obra extraordinária do Deus Espírito Santo de avivamento. E nós podemos chegar a esse conhecimento específico sobre Deus, não porque nós nos entregamos a algum processo de raciocínio, não por causa do esforço do nosso intelecto, mas sim porque Deus graciosamente quis se revelar a nós. Em outras palavras, Deus comunicou aos seres humanos verdades a respeito de si próprio, sua natureza, sua obra, sua vontade ou propósitos, acomodando essa revelação às limitações do intelecto humano, porque para o homem era completa impossibilidade conhecer a Deus por meio da razão e do entendimento. E por que nós não conseguimos conhecer a Deus por meio da nossa sabedoria, do nosso raciocínio? Nós vimos também nesse livro de Jonas que porque em razão da queda as faculdades e os poderes humanos foram completamente afetados pelo pecado e, em consequência disso, pela inimizade natural que se estabeleceu entre o homem e Deus. Por isso que o homem não pode conhecê-lo. Então, a única maneira de um homem conhecer a Deus genuinamente consiste em que Deus, o próprio Deus, graciosamente se revela a nós. Em outra ocasião, quando nós passamos pelo capítulo 1, nós observamos que, segundo a Bíblia, Deus se revelou de duas maneiras. Nós vimos isso no primeiro capítulo e eu quero relembrá-los. A primeira é o que em teologia nós chamamos de revelação geral. Essa doutrina ensina basicamente que Deus se manifesta de modo universal aos homens, em todos os lugares, em todas as épocas, por meio da criação e por meio do seu governo e da consciência do homem. O problema fatal dessa doutrina da revelação geral é que ela não fornece uma revelação plena sobre Deus. Ela não nos dá os dados completos sobre o conhecimento de Deus, aquilo que nós precisamos conhecer dele para sermos salvos. Há algo sobre Deus, mas essa revelação nada diz sobre o Deus Redentor, sobre Jesus Cristo encarnado, sua vida, morte, ressurreição, governo, segunda vinda. E nada diz sobre isso, e o homem, portanto, em seu estado de pecado, é incapaz de compreender corretamente Deus revelando-se a si mesmo na criação, porque ele também está afetado pelo pecado. E era exatamente essa a tragédia, vocês vão lembrar, dos marinheiros pagãos que estavam no mesmo navio que Jonas, no primeiro capítulo, versículo 5. Aqueles homens tinham os dados da natureza revelando o Deus vivo, mas eles clamavam ali naquela ocasião, cada um a seu Deus, clamavam fortemente durante aquela violenta tempestade, porque eles eram completamente ignorantes sobre o Deus Redentor. Eles olhavam para a natureza, sabiam que, de alguma maneira, aquela era uma realidade superior a eles, só que eles adoravam a criação ao invés do Criador. É por isso que Deus nos deu a sua revelação especial por meio da Bíblia. Deus inspirou profetas, apóstolos, para registrar sem erros tudo o que é necessário para nós conhecermos a Ele e vivermos piedosamente para a sua glória. Mas Deus também se revelou especialmente, além da Bíblia, de uma vez por todas, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. E o apóstolo Paulo disse a mesma coisa, em outras palavras, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. E somente a Bíblia pode nos fornecer esse conhecimento especial de Deus. Somente a Escritura pode nos dar dados suficientes para que nós sejamos salvos. Conhecer Deus, meus irmãos, é o objetivo máximo, central da nossa existência. E graças a Deus, porque Ele se revelou especificamente a nós. Não há nenhum sentido, nenhum significado em nós considerarmos esse livro de Jonas ao longo de 21 exposições, em suas minúcias, suas particularidades, versículo por versículo, a parte deste grande propósito de conhecer a Deus. O Senhor Jesus, na grande oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 3, disse que a vida eterna se resume exatamente a isso: conhecer a Deus.
e a vida eterna é isto, diz o Senhor Jesus. João 17:3. Conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Esse conhecimento não implica mero conhecimento intelectual, cognitivo, mas uma relação íntima, uma relação de amor profundo, uma relação de adoração. Conhecer a Deus é adorá-lo intimamente com amor, estar entregue, estar se deleitando no amor de Deus. Tomemos como exemplo, meus irmãos, o apóstolo Paulo. Paulo recebeu revelações extraordinárias, singulares, a respeito de Cristo, e ele teve gloriosas experiências com Deus numa época em que ninguém mais estava recebendo revelações sobre Cristo. Só Paulo estava recebendo revelações em dado momento. Ele chegou até a ser arrebatado ao paraíso, diz 2 Coríntios 12, do versículo 2 ao 4. Apesar dessas gloriosas experiências, Paulo continua dizendo em Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Um homem de realizações missionárias notáveis, um homem íntimo do Senhor, mas ele continuava perseguindo conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso, meus irmãos, não é tão plenamente óbvio quanto parece, porque se nós considerarmos a abordagem típica a esse livro de Jonas, por exemplo, que eu já mencionei, nós lembraremos que quase invariavelmente o ponto de partida não é Deus, mas, reitero, Jonas e o peixe. E daí, a partir disso, prossegue-se para uma análise psicológica da personalidade controversa de Jonas e especulações científicas a respeito de como foi possível acontecer, como foi possível Jonas ficar 3 dias no ventre daquele peixe, como foi possível aquela cidade se converter em massa com a pregação de Jonas. E as pessoas querem encontrar uma explicação científica para esses fatos que foram obras milagrosas de Deus. Ao que me parece, meus irmãos, esse tipo de abordagem não se limita apenas ao livro de Jonas, mas abrange toda a Escritura, todo o estudo da Escritura, a leitura e o estudo da Palavra de Deus. Foi exatamente esse o erro dos doutores da lei fariseus nos tempos de Jesus. Aqueles homens eram fanáticos, eles estudavam as Escrituras cuidadosamente, palavra por palavra e letra por letra também. Eles faziam cálculos de quantas letras tinham determinado espaço da Bíblia, determinado ponto da Bíblia, e faziam cálculos frívolos que não tinham utilidade nenhuma. E esses homens se dedicavam aos estudos das Escrituras, mas eles não enxergavam a Deus, apesar desse esforço meticuloso deles. É por isso que o Senhor Jesus os repreendeu dizendo, lá em João, capítulo 5, versículo 39 e 40, dizendo o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Os fariseus se aproximavam das Escrituras, mas eles começavam com eles mesmos, começavam a partir dos seus interesses frívolos. Definitivamente aqueles homens não tinham interesse algum por Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter sempre cuidado para colocar Deus em primeiro plano, sempre em primeiro plano, em primeiro lugar, é acima de tudo. Conhecê-lo, conhecer a Deus deve ter prioridade sobre qualquer coisa. A tragédia da nossa época, meus irmãos, é que tudo começa com o homem, sempre começa conosco e com os nossos próprios problemas. Você sabia que é por isso que hoje há tanto interesse na psicologia, por exemplo, em contraste com a ignorância cada vez maior a respeito de Deus e dos seus atos redentores que nós temos na maioria das nossas igrejas na atualidade. As pessoas estão mais interessadas em conhecer o homem do que conhecer a Deus. Há uma fixação quase doentia nas emoções, nos comportamentos humanos. As pessoas estão voltadas para si mesmas nessa época. Falam em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, quando deveriam, na verdade, estar empreendendo os seus melhores esforços para conhecer a Deus. E elas nunca poderão compreender verdadeiramente a Deus, nunca poderão compreender, melhor dizendo, verdadeiramente a si mesmas,
a parte do conhecimento de Deus. Porque o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, 28, vai dizer que nós subsistimos nele. Nós nos movemos e existimos nele. Nós não podemos saber algo sobre a nossa realidade, a parte de Deus. Tudo isso daqui é para que nós, para montar, arar o terreno, para que nós nos aproximemos desse texto. Nós olhamos aqui retrospectivamente as verdades gloriosas a respeito da existência e do caráter de Deus comumente ignoradas nesse livro de Jonas. E chegamos a uma grande e espantosa declaração nesse versículo 10. Deus se arrependeu. O Senhor está virado contra a maldade de Nínive e por isso enviou Jonas, eu estou relembrando vocês, para anunciar a destruição da cidade em 40 dias. Mas os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. Agora, porém, nos é dito aqui que Deus se arrependeu de destruir aquela grande metrópole que ele havia ameaçado. Em outros lugares da Escritura, nós temos a mesma declaração de Deus se arrependendo. A primeira ocorrência está lá em Gênesis 6:6. Se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, será de grande proveito. Gênesis 6:6. Diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Depois, nós temos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Você vai mais adiante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Esses dois textos aqui parecem indicar que Deus tomou uma decisão errada, precipitada e se arrependeu. Há outros textos que parecem indicar que Deus se arrependeu de um ato que estava determinado a executar. Vejam Amós, capítulo 7, versículo 3. Profeta menor Amós, capítulo 7, versículo 3, diz assim: Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. E novamente em Amós, no mesmo capítulo, no versículo 6, é dito quase a mesma coisa. E o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor seu Deus. Todos esses textos aqui parecem representar uma mudança em Deus. E outros textos também que eu não mencionei aqui. No entanto, em outros lugares, a Escritura nos diz que Deus não muda. Vá lá para o Salmo 102. Lá no Salmo 102 nos é dito que Deus não muda em sua existência, em seu ser. Ele é sempre o mesmo. Salmo 102, versículo 25 até o 27. Salmo 102, 25 a 27. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Aqui que está o que nos interessa. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Noutras palavras, Deus existe antes da criação e Deus continuará sendo o mesmo quando todo o universo for destruído. Referindo-se aos atributos de Deus, Malaquias 3,6 diz, palavras do próprio Senhor, é o Senhor quem diz em Malaquias 3,6, referindo-se aos seus próprios atributos: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E temos também aquela grande declaração de Tiago argumentando que, uma vez que nós recebemos dons excelentes de Deus no presente, nós temos a garantia de que nós vamos continuar a receber esses dons, porque o Senhor não muda, é o argumento de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes.
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus também é imutável, a Escritura nos diz, com respeito aos seus propósitos. A Escritura nos mostra que uma vez que Deus decidiu fazer algo, seu propósito é imutável e será realizado. Deus não pode mudar os seus propósitos, é o que diz a Escritura. Observe o Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Olhem também Isaías 46, do versículo 9 ao 11. Isaías 46, do versículo 9 ao 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse e também cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Além disso, meus irmãos, Deus é também imutável em suas promessas. Tendo prometido algo, Deus não é infiel a essa promessa. Observem a força do texto de Números 23, 19. Volte um pouquinho para Números 23, 19. Deus, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Depois de Deus ter dito que se arrependeu de ter constituído Saul como rei de Israel, em 1 Samuel 15, 11, nós lemos esse texto. Mais adiante, no versículo 29, nos é dito também, com muita força, a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Como é que nós devemos entender essas declarações aparentemente contraditórias aqui? Como entender o arrependimento de Deus em Jonas e em outros lugares da Escritura, diante de outros textos que afirmam que Deus, ele é imutável no seu ser, em seus atributos, seus propósitos e em suas promessas? Como entender essas declarações que parecem contradizer umas às outras? Sem querer enfadá-los e enrolá-los muito, eu sinto-me inclinado a começar com uma negativa para elucidar a nossa compreensão. Por causa da errônea compreensão daqueles que abordam essa grande declaração precipitadamente com olhos naturais, sem fazer distinção entre o Criador e a criatura, é melhor que nós comecemos com uma negativa. Deus não se arrepende em um sentido humano. O arrependimento humano envolve mudança, ou para pior, ou para melhor. O arrependimento humano, meus irmãos, vocês concordam comigo, ocorre por causa do pecado, de circunstâncias imprevistas. Nós não conseguimos, às vezes, prever determinadas situações e nós temos que voltar atrás. O nosso arrependimento ocorre por causa de instabilidades emocionais, paixões desordenadas. Nós não devemos aplicar esse sentido a Deus, pois o nosso Deus, nós já vimos isso daqui no livro de Jonas de alguma maneira, ele é eternamente transcendente. Ele está muito exaltado acima de toda a criatura, muito acima de nós. Ele é o todo-poderoso Criador, ele conhece todas as coisas. A presença do Senhor enche todos os lugares da terra. Deus é autoexistente, infinito, eterno, imutável. Habita em luz inacessível. E é por isso que nós devemos lhe dar toda a honra, glória e louvor, distinguindo da criatura. Para compreender corretamente o arrependimento divino, nós devemos conservar em nossas mentes o fato de que, se por um lado nós podemos conhecer a Deus, porque o próprio Deus tornou essas verdades claras e simples, por outro lado, nós não podemos, em última instância, conhecer a Deus exaustivamente, nem mesmo no céu. Nós passaremos a eternidade nos céus e nós não poderemos exaurir o conhecimento de Deus, porque nós, finitos, nós não podemos assimilar o infinito, nós não podemos conter o infinito.
Em última análise, Deus é incompreensível na linguagem dos teólogos. Jamais poderemos compreendê-lo em seu sentido máximo, completo e final. Deus é um ser complexo para o nosso intelecto humano. Existe um abismo entre o Deus infinito, o Deus transcendente, eterno, e nós, seres humanos finitos, caídos aqui em nossa fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, o maior teólogo de todos os tempos, não teve ninguém, penso, que se aproximou mais das gloriosas verdades a respeito de Deus do que o apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele encerrou o capítulo 11 de Romanos dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nós devemos, portanto, tirar as sandálias de nossos pés ao nos aproximarmos da doutrina de Deus, porque nós estamos lidando aqui com imensidades e profundidades. E tomar aquela posição de Deuteronômio 29 é apropriada para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E aqui estou eu, um pregador miserável, tocando nessas imensidades e profundidades do caráter de Deus. Embora nós nunca iremos conseguir, meus irmãos, conhecer as coisas encobertas do caráter de Deus, reitero que Ele revelou a nós certos elementos, certos atributos da sua natureza, e Ele fez isso em uma linguagem humana para o nosso benefício. Ele fala conosco em termos de uma linguagem infantil, como um pai fala ao seu filhinho, como um pai se comunica com uma criança. Deus não fala conosco, meus irmãos, em nossa própria linguagem, em sua própria linguagem, melhor dizendo. Por isso a Bíblia descreve Deus por meio de recursos de linguagem chamados antropomorfismo e antropopatismo. O que é isso? Esses recursos de linguagem atribuem a Deus características humanas, e o objetivo de utilizar essa linguagem é sempre pedagógico. Em certo sentido, esse é o tipo de linguagem que nós temos em toda a Bíblia para nos ensinar algo sobre o caráter de Deus. Antropomorfismo, significa atribuir a Deus características físicas humanas. Nós vemos nas Escrituras, às vezes, que nos é dito que Deus tem olhos, mãos, pés, ouvidos, costas, etc. Já o antropopatismo significa atribuir a Deus emoções ou sentimentos humanos, paixões humanas. Alegria, amor, ira, etc. Nós vimos isso daqui também no livro de Jonas. Assim, quando Jonas diz que Deus se arrependeu de destruir Nínive, é um antropopatismo que ele está utilizando. É uma linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos. E nós nunca devemos esquecer que essa linguagem aqui é uma linguagem analógica. É uma linguagem que estabelece uma semelhança entre entidades, entre seres diferentes, entre seres distintos. Por exemplo, nós podemos dizer que um cachorro, ele é bom e inteligente, mas nós não podemos dizer que a bondade e inteligência de um cachorro é a mesma de um ser humano. Vocês concordam comigo? Não é a mesma coisa do que dizer que um cachorro é inteligente e o ser humano no mesmo nível o é também, ou vice-versa. Obviamente nós nunca veremos, meus irmãos, um cachorro equacionando problemas matemáticos e observando um código ético e moral. Então, quando a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu, não é exatamente idêntica ao arrependimento humano, mas é apenas uma representação acomodada à nossa linguagem para que nós possamos compreender, ainda que por semelhança, alguns aspectos do ser de Deus. Nesse sentido, nós vemos a Deus pelas costas, como Moisés viu lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 23. Nós não vemos Deus em sua totalidade. Mas é importante dizer que nós não podemos reduzir todas essas representações de sentimentos de Deus a meras figuras de linguagem.
a meros recursos de linguagem. Embora nós afirmemos que Deus ele é imutável, que Deus não está sujeito às emoções humanas, que Deus não conhece a luxúria, a ansiedade, a precipitação e nenhuma perturbação emocional, as quais são próprias das suas criaturas, são próprias a nós, nós não devemos ter problemas, meus irmãos, em afirmar, ao mesmo tempo, que Deus tem afeições reais, benditas, perfeitas, soberanas, santas, imutáveis, que apontam para uma perfeição transcendente em Deus, mesmo que elas sejam representadas em linguagem humana. Aquilo que está em nós de uma maneira imperfeita aponta para uma realidade muito superior à nossa, a uma perfeição que está em Deus. Embora nós saibamos que Deus ama, se alegra, odeia o pecado e etc., nós devemos reconhecer também que o elemento emocional da natureza divina é incompreensível, consiste num profundo mistério. Nós estamos falando da mente do Senhor. E nós devemos apenas dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos 11:34, quem conheceu a mente do Senhor? Conservar a grandeza e a incompreensibilidade de Deus em nossas mentes nos previne do perigo de fazer a Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. E nos esquecermos, na verdade, é que somos nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. As nossas emoções são apenas um reflexo pálido da perfeição, das perfeitas, benditas, santas afeições divinas. Às vezes, meus irmãos, algumas pessoas consideram, por não considerarem cuidadosamente essa distinção entre a criatura e o Criador, querem importar em Deus, querem aplicar a Deus as suas emoções caídas e exigir que Deus proceda de acordo com aquilo que elas estão sentindo. Quando Deus não age como elas esperam, quando Deus não age de acordo com os sentimentos que elas estão sentindo, elas ficam frustradas, iradas, desejam desistir de tudo. Não foi esse exatamente o erro de Jonas no capítulo 4? Após Deus salvar Nínive, nós vamos chegar nessa parte. Não, Jonas não fica ali frustrado, irritado com o procedimento de Deus, porque a afeição de Deus em relação a Nínive não é a mesma que Jonas sentia em relação a eles. O sentimento de Deus foi diferente do que as emoções, foi diferente das emoções pecaminosas de Jonas. Essa história, meus irmãos, se repete muitas vezes com pessoas distintas, às vezes com nós mesmos, comigo mesmo, quando nós desaprovamos Deus porque Ele abençoou alguém que nós julgávamos que não merecíamos. Assim, nós agimos exatamente como o filho mais velho que queria que o pai agisse com ira e não com alegria na ocasião do retorno do filho pródigo. No final das contas, o que está por trás dessa atitude é aquele velho orgulho adâmico de querer ser como Deus, que nós já vimos que estava presente em Jonas. Então, tendo estabelecido a negativa de que o arrependimento de Deus não é idêntico ao arrependimento humano, agora nós vamos considerar positivamente o que exatamente está envolvido no arrependimento de Deus em relação à destruição de Nínive. Alguns estudiosos, meus irmãos, observaram com acerto aqui que a palavra hebraica traduzida pelo verbo arrepender em várias versões, a minha foi traduzida dessa maneira, não é uma boa tradução, porque transmite a ideia de que Deus mudou o seu plano, e isso colide com a doutrina da imutabilidade de Deus. A melhor tradução talvez seria aqui sentir pena, mas alguém pode dizer, o propósito de Deus, afinal, não mudou nesse caso? Deus disse que iria destruir Nínive, mas depois, por causa do arrependimento do povo, apiedou-se e não condenou, como ameaçou que faria. Na verdade, meus irmãos, o que houve aqui foi uma mudança no relacionamento e ações de Deus para com os ninivitas, enquanto o plano do Senhor e a sua vontade permaneceram inalterados conforme Ele decretou desde a eternidade no único ato. Houve uma mudança no curso da ação de Deus, mas não em sua vontade e plano, por mais súbita que essa variação possa parecer aos olhos humanos. Deus desce da sua transcendência e
vem no espaço-tempo, por assim dizer, e interage com os seres humanos. Mas ele, apesar dessas variações, dessas interações, está ordenando tudo soberanamente para que seus propósitos aconteçam. Agostinho disse: tu mudas os teus caminhos, deixando inalterados os teus planos. Uma chave para entender esse procedimento de Deus é o capítulo 18 do livro de Jeremias, do versículo 7 ao 10. Vai esse texto, por gentileza. Jeremias 18, do 7 ao 10. Diz assim, Jeremias 18, do versículo 7 ao 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação não se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Esse texto deixa a compreensão, lança a luz à nossa compreensão. Em algumas promessas existe a condição explícita ou implícita de que se os pecadores se arrependerem dos seus pecados, eles escaparão da ira de Deus e poderão desfrutar do perdão, do amor, da graça de Deus. O propósito da proclamação da advertência em Nínive é provocar o arrependimento, não só em Nínive, mas considerando o capítulo 18 de Jeremias, quando Deus envia alguém para anunciar juízo, o propósito é que haja esse arrependimento. Deus está dando um alerta. Deus, via de regra, não envia a sua ira sem antes alertar que ele vai fazê-lo. Então esse foi o princípio geral do capítulo 18 de Jeremias, que veio para a salvação de Nínive, porque estava implícito na pregação de Jonas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E houve alguma mudança em Deus porque ele alterou o seu procedimento aqui? Com certeza não. Nós não podemos confundir imutabilidade com imobilidade. Deus não é uma pedra preguiçosa. Deus não é um pedaço de madeira. Deus é vivo, ele é ativo. E ele sempre reage de modo compatível com seu caráter santo, justo, amoroso, em situações diferentes, à medida em que os homens mudam as suas relações com ele. Essa mudança aqui foi necessária justamente para evitar a acusação de mudança em seu caráter e princípios, visto que Deus se obriga em sua própria natureza em punir os ímpios e conceder perdão e graça aos pecadores arrependidos. Deixa eu expressar isso daqui de outra forma. A Nínive que Deus ameaçou destruir era a Nínive violenta, injusta, perversa, ateísta, orgulhosa, luxuosa, cuja maldade subiu até os céus, conforme diz o capítulo 1. Essa Nínive que se arrependeu, Deus nunca ameaçou destruir uma Nínive vestida de pano de saco, sentada sobre cinzas, jejuando, chorando, clamando a Deus em profunda humilhação, cujo clamor, esse clamor subiu até os céus. Deus nunca prometeu, nunca disse que faria nada a essa Nínive arrependida. Deus disse que enviaria juízo, e era uma declaração verdadeira, desde que a situação permanecesse a mesma. Mas a ameaça terrível do Senhor não se aplica agora, porque os ninivitas deram frutos dignos de arrependimento aqui nessa ocasião. Portanto, se Deus destruísse a Nínive arrependida, sentada sobre cinzas, seria um procedimento contrário à natureza divina. Porque Deus muda o curso das suas ações quando as pessoas se arrependem dos seus pecados. E não as trata de modo injusto, porque Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, conforme diz o Salmo 51:17. Deus decretou a sua vontade soberana e imutável, meus irmãos, para salvar Nínive desde antes da fundação do mundo. E executou essa vontade em um curso ininterrupto, por mais súbita que essa variação possa parecer aos olhos dos homens. Deus faz todas as coisas
conforme o conselho da sua vontade, diz Efésios capítulo 1, versículo 11. A imutabilidade dos planos de Deus se encaixa perfeitamente no tema mais amplo do livro de Jonas, de que o Senhor é o Deus soberano, cujos propósitos não podem ser frustrados, independente da rebeldia do profeta Jonas. Assim como ele disse, ele fará. A linguagem aqui, irmãos, então, não é de um arrependimento em um sentido humano. A linguagem é analógica, é antropopática, eu reitero. Deus se dirigiu a nós graciosamente com amor eterno, em expressões adequadas às nossas fracas capacidades. Todas as ameaças do juízo de Deus são imutáveis, a não ser que nós nos arrependamos. Todas as ameaças do juízo de Deus são imutáveis, a não ser que nós nos arrependamos. E Deus se apiedou tanto da fraqueza, da nossa natureza e condição, que Ele apenas não falou em linguagem humana. Ele não apenas falou em linguagem humana, mas Ele assumiu a enferma natureza humana, tornando-se um bebê, para manifestar sua glória, vontade e afeições no nosso próprio terreno. Deus quis se aproximar de nós. Deus se apiedou da nossa condição, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Deus imutável, meus irmãos, que não se arrepende, certamente punirá, condenará os que rejeitaram a Jesus Cristo, a não ser que tomem o exemplo de Nínive e se arrependam no pó e na cinza. Deus não pode se arrepender, mas você pode se arrepender essa noite. Você pode mudar a sua atitude. E Deus mudará a maneira de lidar com você. Mas se você permanecer nos seus pecados, você já está condenado. O que resta é tão somente juízo e condenação. Deus não pode se arrepender, mas você pode. Eu espero que essa palavra fique no seu coração. Amém.